natureza está aí a serviço do homem, para lhe servir, para lhe atender, né? A razão é um instrumento de conhecimento da natureza e a tecnologia veio a ser um instrumento de intervenção nessa natureza com fins utilitários para atender os desejos, os interesses do homem, né? Isso se inaugura no Renascimento. A natureza, ela perde o status de sagrado, ela é separada de Deus e ela é separada do homem, né? E ela se torna um objeto de investigação e de conhecimento. O intuito de ser controlada, o homem busca controlar a natureza com fins pragmáticos e utilitários. Nessa época, a mecânica de Descartes começa a representar o corpo humano como uma máquina, é um engenho, uma máquina, e o próprio corpo humano passa a ser objeto de estudo, de conhecimento, de intervenção do homem através da tecnologia. E essa concepção materialista e mecânica da natureza, né, o próprio Newton representou o cosmos como um engenho mecânico, né, não só o corpo humano, mas o próprio cosmos é entendido de uma forma mecânica. Então a natureza é esse objeto mecânico, esse engenho a ser compreendido e controlado. E a gente chega na contemporaneidade com essa ideia, com essa metáfora da máquina para pensar o corpo, né? E noções, então, de uso, de desgaste, de conservação e reparação, quando se pensa o corpo. E o adoecer, ele tende a ser dissociado das condições de vida, da subjetividade, dos sentimentos, das emoções e das condições objetivas de vida, para ser atribuído ao próprio corpo, que não foi bem concebido, não foi uma máquina defeituosa, ou no máximo ao indivíduo, por não saber manejar adequadamente. E nesse sentido, quando o corpo é dissociado da natureza, é dissociado da subjetividade, é dissociado das condições de vida, como tratar os defeitos, né? É preciso de um especialista, de um técnico, né? Que são os médicos, que serão os especialistas, né? E os procedimentos técnicos especializados, principalmente os medicamentos de cirurgia. As pessoas perdem a própria capacidade de imaginar o seu caminho de cura. É preciso que alguém de fora, com uma tecnologia externa, venha ditar o que fazer para se conseguir um bem-estar e a cura. Tá? Se tem esse reducionismo biológico para se pensar a doença é pensada como um defeito na biologia, né? Ela perde as outras dimensões do seu sentido, e a cura era entendida como um controle da doença no nível do biológico. Né? Então essa mesma concepção que o homem tem da natureza, algo que tem que ser conhecido e controlado, com fins utilitários, ele projeta sobre o seu próprio corpo. É preciso conhecer para controlar. E a gente vai se distanciando da ideia de cura. Hoje na medicina fala-se muito pouco de cura. A gente controla as doenças, né? Controle de hipertensão, controle de diabetes. É controle, a ideia de cura vai se perdendo no tempo. Né? A ideia do controle é o controle bioquímico, da biologia humana, através da química, da farmacologia química. Né? Aquela ideia da virtude, do autodesenvolvimento, vai se distanciando no tempo. Né? E com isso, essa ideia de controle ela é acompanhada da ideia de efeitos adversos, né? Da iatrogenia, dos danos que isso causa, não só no corpo humano, o uso excessivo de medicamentos, você toma um medicamento para uma coisa, melhora aqui, mas piora ali, né? Mas na natureza de uma maneira geral, né? A gente começa a presenciar a degradação da natureza no nível amplo, da água, do ar, da atmosfera, a degradação das relações sociais também, né? Com o predomínio do individualismo, da competição acirrada, do consumismo materialista, e esse consumismo como forma de diferenciação hierárquica das pessoas, né? As pessoas dedicam sua vida para se diferenciar através do consumismo um de outro e se sentir melhor que o outro, né? Então são valores que vão se desdobrando dessa relação diferenciada que a gente vai construindo culturalmente com a natureza. E a terapêutica, então, ela passa a ser a medicalização tanto do corpo biológico como do corpo social. Né? Somos medicalizados culturalmente, né? Coletivamente. Né? Então, as angústias, os medos, as ansiedades, qual a solução que se busca coletivamente, culturalmente para elas? É o medicamento. Mas a gente começa a ver, principalmente a partir dos
anos 60, uma retomada daquela concepção que a gente chama de concepção vitalista, que é aquela concepção antiga dos gregos, né? Da saúde quanto expressão da vitalidade de uma forma específica a cada um e relacionada com a forma, né? Para tudo, para nascer, a forma como a medicina dita, para morrer, para, né, ter essa vida sexual, para, enfim, para comer. Cada vez mais a vida da gente é normatizada por essa razão que é mecânica, que é biológica, que desconsidera os sentimentos, que desconsidera o contexto de vida. Bom, então, essa mudança cultural, essa retomada dessa concepção vitalista, que a gente começa a observar culturalmente a partir dos anos 60, ela começa a aparecer na demanda por outros serviços de saúde. Essa é segundo as medicinas alternativas que a gente tem vivenciado a partir dos anos 70 e dos anos 80, né? Então, essa importação de sistemas antigos, o chinês e o hindu, como eu falei, e uma série de práticas chamadas terapias alternativas, tradicionais, holísticas, naturais, doces, artísticas, complementares. A terapia expressiva está dentro disso, né? A gente vê essas diversas formas de cuidado ganhando espaço na cultura, na sociedade, de início com muita resistência nos meios institucionais, mas cada vez mais dentro dos serviços de saúde, inclusive dentro dos serviços de saúde públicos, né? Ganhando espaço crescente na sociedade, essas formas mais delicadas, mais doces, né, de cuidar. E junto com essa busca de maneiras outras de cuidar do corpo e da saúde, uma resistência maior na cultura à degradação da natureza, à degradação do meio ambiente, né? Até pelo limite que se chegou a isso, e cada vez mais afirmada a ideia de saúde como qualidade de vida. A saúde não é só uma questão do corpo, não é uma questão mecânica e biológica, mas ela tem a ver com a qualidade de vida de uma maneira mais ampla. Isso tem tido vários desdobramentos institucionais também. Eu só vou pontuar alguns exemplos rapidamente. Já em 72 a gente teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, essa preocupação da defesa do meio ambiente para as novas gerações, né? Em 81 no Brasil foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com a preocupação de utilização dos recursos ambientais em condições que sejam propícias à saúde. Em 92 tivemos aqui no Rio de Janeiro, a ET 92 também, quando se consolidou a expressão do desenvolvimento sustentável, né, pensando-se em qualidade de vida, preservação de natureza e o fomento de ecossistemas do planeta, da vida e da saúde. Na área específica da saúde tivemos também várias conferências internacionais, uma que o pessoal da área de saúde conhece bastante, a Conferência Internacional de Alma-Ata, que defendeu os cuidados primários e preventivos em saúde, né? A Conferência Internacional de Promoção da Saúde, 86, também trazendo a ideia da prevenção e da promoção da saúde. É preciso ter um cuidado quando a pessoa adoece, mas o melhor é não adoecer. A gente tem que pensar melhor formas de evitar adoecimento e de fortalecer, afirmar a saúde no nosso jeito de ser e no nosso jeito de viver, né? E a criação do SUS, que trouxe no Brasil a ideia de um atendimento integral com prioridade às ações preventivas. A gente sabe que muito disso está no papel, mais no papel do que na prática, mas o fato de entrar no papel, de entrar no discurso, de ter um esforço coletivo de implementar isso, está sinalizando uma mudança na cultura. E aí, sintetizando então, a gente identifica ao longo da história dois grandes paradigmas em saúde, né? Dois grandes modelos de se pensar a saúde. O primeiro é o vitalista, que é centrado na saúde, e a saúde entendida como harmonia, como uma busca de harmonia, né? De uma forma ampla, uma harmonia na vida do sujeito, na sua relação com a vida. Esse paradigma, ele valoriza a subjetividade, né? Ele valoriza a prevenção e ele valoriza a promoção como uma ideia de reforço da saúde, né? De promoção da qualidade de vida e reforço da saúde. E esse paradigma vitalista ele é compatível com esses anseios de sustentabilidade que a gente tem partilhado culturalmente atualmente, né? E sustentabilidade no sentido amplo, tanto biológico como natural como social, das nossas relações sociais. Esse paradigma, então, ele tem as suas raízes em culturas antigas, como a cultura grega, como eu mencionei,
mas também na cultura chinesa, baseada no taoísmo, e na cultura indiana, baseada nos textos védicos. É um paradigma antigo que vem sendo retomado, vem sendo recuperado, né, nesse movimento cíclico que a gente experimenta na vida, na natureza e na cultura humana também, né? E a gente tem o paradigma biomédico, que ele é mais materialista, tem essa concepção mecânica da vida, ele está mais centrado na doença e no controle da doença, né? Menos na ideia de cura e mais na ideia de controlar a doença através do controle bioquímico, né? Do metabolismo humano. Ele está pautado na medicalização do corpo biológico e social, e ele é compatível com essa visão do homem estar acima da natureza e querer controlar a natureza, né? Via tecnologia. Então, todo esse aparato médico tecnológico, que é chamado de complexo médico industrial, seria um instrumento desse paradigma biomédico para o controle, né, da natureza, o controle das doenças. E gradativamente a gente está vendo que essa oposição está cedendo e está conseguindo haver um diálogo e até uma complementação desses dois olhares, que são os dois importantes, né? Dado o nível de degradação que chegamos no planeta, né, inclusive da saúde humana, é importante ainda o paradigma biomédico ter o seu lugar e a sua função. Mas cada vez mais a gente está retomando a ideia de paradigma vitalícia como paradigma de cura, né? A biomedicina fazendo controle do que já está, enfim, comprometido, e cada vez mais essas práticas trazendo a ideia de cura, né? Resgatando a ideia de cura na atualidade. E a gente vê o nascimento dessa medicina integrativa, que está juntando essas duas linguagens, né? Aqui no Brasil a gente teve em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde, que introduz oficialmente, legaliza no Sistema Único de Saúde brasileiro a homeopatia, a acupuntura, o tai chi chuan, a yoga. São várias práticas de cuidados, né? Inclusive esse espaço da arte-terapia, da terapia expressiva, vem do Sistema Único de Saúde. Assim, ilustração dessa retomada do vitalismo na nossa cultura, que é muito saudável, né? Que é uma expressão de força da cultura, de resistência, de sobrevivência e de vida da nossa cultura. E a gente vê essa troca intercultural e até o sincretismo dessas linguagens, né? Criando cada vez novas formas, novas estratégias de cuidado. É um desafio à hegemonia cultural dessa racionalidade mecânica, biológica, e uma abertura cultural a outros saberes, a outras formas de pensar a vida, de pensar a saúde, de pensar o nosso estar no mundo, o nosso estar na vida. É isso. Então, assim, o que foi pedido, né, o desafio é que a gente tentasse fazer uma relação entre questões do imaginário, doença e cura. Só que cura é uma palavra absolutamente polissêmica, né? De quantos lugares a gente pode olhar cura. E eu escolhi, então, olhar cura dentro desse aspecto da gente poder se incluir em redes criativas e da gente poder se expressar com liberdade. A professora Marilene abriu uma trilha, não, que é uma trilha bastante confortável para a gente poder caminhar na exposição. E aí eu queria integrar um dado ao que ela veio falando, que assim, aqui no Brasil, nós tivemos um hiato de 1964 a 1984, que as criações coletivas, elas foram muito limitadas. E assim, o indivíduo que se permite criar e se expressar, certamente ele adoece menos, mas eventualmente ele incomoda bastante mais. Então, às vezes, as redes criativas precisam auxiliar pessoas a fortalecer seus grupos criativos para que elas possam exercitar a sua autonomia. E é disso que eu queria falar. Então, eu começo com o Baito, que é o terapeuta junguiano lá de São Paulo, que ele diz o seguinte, que se a psique fosse um pássaro, as suas asas seriam a imaginação. E
Então, esse voo imaginativo, ele nos ajuda a ampliar as nossas potencialidades geradoras de saúde. E eu escolhi trazer alguns exemplos de pessoas que ousaram ampliar os seus processos imaginativos, os seus processos criativos, e essas pessoas então trouxeram benefícios para o coletivo como um todo. As terapias expressivas, elas vão nos ajudar a abrir essas portas, né? da criatividade, do imaginário. Então eu queria começar com uma imagem da Leila Diniz, e aqui, como a gente tem idades diversas, né? Para algumas pessoas isso pode fazer sentido, para outras nem tanto. Mas assim, há uns 40 anos atrás aqui no Brasil, mulheres gestantes não mostravam sua barriga em público. A Leila Diniz, num determinado momento, que foi um momento muito difícil da vida coletiva aqui no nosso país, ela ousou mostrar a imagem do seu corpo, mostrar o seu processo gestativo e, de certa maneira, colheu um pouco o ônus dessa ousadia. Mas a ousadia dela, a ousadia criativa, a ousadia expressiva, a ousadia imaginativa, permitiu que gerações de mulheres aqui no nosso país possam ter uma relação mais livre e expressiva com o seu próprio corpo. Então, eu trouxe uma frase de Cass que diz que a individuação, ela requer que se desenvolva uma postura criativa em toda pessoa, de modo a produzir um estado de fluidez, de transformação e de vir a ser. Então, dentro desse conceito junguiano de individuação, é tornar-se um indivíduo, aquele que não se divide face às pressões externas e internas. E quando a gente adoece, entra em estados disfuncionais, de certa maneira, a gente se rompe o nosso equilíbrio homeostático de saúde face ou a essas pressões externas ou internas. A criatividade, ela alicerça, ela é a base do nosso imaginário. E quantas vezes somos limitados por várias expectativas do coletivo, da família, de processos internalizados, para que a gente permaneça em determinados arranjos que são disfuncionais. A ampliação, o exercício da expressividade, a materialização do que passa pela nossa imaginação, certamente aproxima o indivíduo e fortalece os seus núcleos de saúde. Então, o processo criativo, ele vai partir de uma primeira fase, que é imaginar. Se tudo correr bem, nós vamos conseguir organizar o que imaginamos, vamos conseguir concretizar e, sobretudo, vamos conseguir compreender. Na amplitude do conceito de terapias expressivas, nós vamos apresentar mediadores diversos para que as pessoas possam, então, percorrer este caminho e certamente nos aproxima desse lugar polissêmico que a gente convenciona chamar de cura. Então, o que será cura mesmo, hein? Transformar este ou aquele aspecto, poder não apresentar aquele sintoma, transformar um determinado comportamento. E aí a gente tem o Campbell, que foi um mitólogo, né, que dentro da construção teórica junguiana, ele se dedicou a estudar o imaginário, né, e o quanto os mitos e as imagens míticas nos habitam e nos ajudam nesse processo de autonomia expressiva. E ele vem nos dizer que o artista é aquele que pode, que consegue nos ajudar a fazer essa mitologização do cotidiano. E quando a gente está falando do artista aqui, a gente não está falando da galeria, ou que vende os quadros, ou que esculpe, o que é remunerado.
como aquele indivíduo que consegue se expressar com liberdade. Quando nós conseguimos mergulhar no nosso processo criativo, nós podemos descer a regiões da nossa vida psíquica em que há muita força, muita integridade, muita energia gerativa de saúde, de força, de empoderamento. E essa dimensão, que a gente pode chamar de arquetípica, ela vai permitir que a gente fale não só por nós, mas por muitas outras vozes, de muitas outras culturas que estão presentes no imaginário humano e que elas podem se expressar através das nossas imagens. Aí, eu quero levar então a criatividade para a sua matéria-prima, produzir imagem. A imagem está na palavra, a imagem está no corpo, a imagem está na cor, a imagem está na forma, mas a imagem, sobretudo, ela está plena da nossa energia vital, da nossa energia psíquica. Então, Marie-Louise von Franz, que foi uma das principais colaboradoras do Jung, ela nos lembra que cada imagem simbólica é como um organismo vivo, que encerra em seu âmago profundas significações. Então, cada vez que nós conseguimos que uma pessoa que está adoecida, que ela está limitada nas suas possibilidades de comunicação e expressão, que ela desenhe, que ela pinte, que ela cante, que ela dance, essa vitalidade a revisita. Aí eu trouxe uma pintura do Jung, que pintava muito bem, né? Que é tirada do Livro Vermelho, que foi um livro que durante 16 anos ele buscou fazer para compreender o seu próprio universo psíquico. Em 2009, esse livro veio a público, e então você pode saber que tudo aquilo que se estuda do método junguiano, da psicologia analítica, nasceu dessas produções expressivas, desse exercício da criatividade, dessa ampliação do próprio imaginário dele e de uma jornada complexa, solitária, mas absolutamente corajosa de encontrar essas raízes do criativo dentro de si. Não dá para a gente ver aqui, nem eu consigo ver direito, mas o que está escrito ali embaixo, né, daquelas 3 arezinhas, é o seguinte: pode pinicar, mas eu irei até o fim. Então, às vezes, tomar emprestado a imagem de alguma coisa que no imaginário humano ela representa a liberdade, ela representa essa possibilidade de voo, é a forma mais efetiva, num dado momento na vida do indivíduo, de conseguir exprimir essas suas necessidades próprias, né? E dando voz a essas criaturas, dar voz ao seu próprio processo de resiliência, de resistir às agressões e às dificuldades. Então, dentro desse universo da terapia expressiva, uma das construções é que nós vamos criar situações para o caminho da livre expressão. De alguma maneira, informar as pessoas que é possível criar, que não tem importância a qualidade estética do que elas vão produzir, o que importa é que elas se permitam a comunicação, a expressão, o desenhar, o pintar, mesmo que antes elas nunca tenham pintado, mesmo que antes elas... E aí, essa possibilidade, imaginar, formar, transformar. Quando nós produzimos imagens no âmbito das terapias expressivas, nós damos notícias dos nossos movimentos internos, que muitas vezes eles são absolutamente desconhecidos para nós mesmos. Nós damos notícias desses movimentos também para as outras pessoas, para que elas possam ter algumas pistas, alguns indicadores do que está acontecendo com a gente.
e do momento que esses movimentos internos tomam forma através das imagens, nós estamos, no momento seguinte, prontos a transformar, ou seja, a atravessar aquelas primeiras formas e seguir para outras possibilidades de criação, imaginação e comportamento. No caso do âmbito da nossa mesa aqui, sair de determinados processos disfuncionais, que eventualmente a gente nomeia como doença, para alguns processos mais harmônicos, que a gente nomeia de doença. Aí, como não poderia deixar de ser, né, a doutora Lise, lá no livro dela, O Mundo das Imagens, num determinado trecho, ela vai dizer que tudo quanto se nos apresenta como realidade imediata consiste em imagens bem configuradas e que, portanto, nós vivemos, na verdade, somente no mundo de imagens. E ela tem razão, não é verdade? Todas as nossas representações mentais, né, elas se dão nessa dimensão. E aí talvez a gente pudesse pedir emprestado a fala do Quintana, que sempre tem umas coisas que eu acho que são muito apropriadas, né? Mário Quintana, poeta. Ele diz o seguinte: no princípio eram as imagens, depois é que veio o pensamento. Aí, dentro daquela ideia que algumas pessoas, com o seu processo criativo, elas foram absolutamente transformadoras, eu peguei uma imagem do Niemeyer, né, com a sua mão criativa lá no Memorial da América Latina, lá em São Paulo, e tudo o que ele pôde fazer pela arquitetura do nosso país, aqui e fora, né? E eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver, dentro desse contexto das homenagens e comentários recentes, né, do falecimento dele, uma entrevista que foi feita de vários professores de diversas universidades, falando que o Niemeyer ele não tinha colaborado muito com o ensino de arquitetura aqui no país, porque o método dele era muito difícil de ser ensinado para os alunos. E aí, dentro dessa ideia de imaginários que são transformadores e benéficos para todos, lá em 1945, a gente tem o Jean de Guichet, que foi um pintor que inaugurou essa história de chamar as produções de quem não é artista de arte bruta. E às vezes as pessoas pensam que essa designação de arte bruta é uma designação desqualificadora e pejorativa. No entanto, quando ele criou isso, ele autodenominava a arte dele de bruta, porque ele queria dizer que era uma arte genuína, não domesticada e que era feita absolutamente da vontade e do desejo que ele tinha de fazer. Esse foi o conceito inicial de arte bruta e que, de certa maneira, abriu uma trilha, né, para todos os museus de arte bruta, inclusive o nosso excelente museu aqui do Rio, né, que a doutora Lise fez. Então está aqui a obra dele, né, que ele autodenominava de arte bruta, uma arte forte. Esse é o sentido. E o nosso processo criativo, ele está aí para isso, para nos fortalecer. Aí trouxe para a gente relembrar, né, alguns pintores que, fora do estereótipo da arte, eles tinham clareza de que a expressão serve para falar das emoções e do mundo interno, ela é apenas um mediador. O que importa mesmo é essa nascente criativa que precisa se apresentar. Então a gente tem o Paul Klee, que criou uma frase que eu acho que ela é útil para a gente, que diz assim: fazer arte é levar uma linha a passeio. Todo mundo pode fazer isso, não é verdade? E aí a gente tem o Kandinsky, que inclusive tem um livro que se chama Espiritual na Arte, que ele estava muito menos interessado na pintura como pintor e muito mais interessado na pintura como uma vertente, como uma estratégia para falar de dimensões muito mais sutis de funcionamento. Aí a gente tem o Gabriel dos Santos, né, da Casa da Flor,
que diz que ele faz por pensamentos e sonhos, e ele ficou 60 anos fazendo a casinha dele. E quem conhece a obra de Gaudí, em Barcelona, sabe que é assim, né? As duas obras são bastante semelhantes, não só no formato, como na apropriação dos materiais, porque possivelmente ambos se alimentavam da mesma dimensão arquetípica. Aí a gente tem a Eli Raio, que é uma artista que agora ela está com 85 anos, e ela diz que ela é uma maternidade de criações. E ela diz que quem cria para ela é um monstrinho doce, habitante do meu cérebro, ele pinta por mim, vomita minhas criações. E em outras entrevistas e escritos sobre ela, ela diz também que se ela não pintar primeiro, ela não consegue cozinhar, ordenar a casa, nem fazer nenhuma das tarefas domésticas que ela precisa fazer. Aí voltamos ao Jung, e essa imagem, que é uma das inúmeras imagens significativas que a gente tem no Livro Vermelho, e ele nos diz que a tarefa de pintar aquilo que existe dentro de si é muito mais difícil que a tarefa de pintar aquilo que está de frente para nós. E aí ele nos deixou esse legado, né, do seu processo imaginativo, da sua tentativa de cura, porque de verdade quando ele produzia essas imagens ele sentia muitas dificuldades e foi um processo muito complexo de fazer. E essas imagens então surgiram ali à esquerda, está uma representação de um dos 6 livros negros de Jung. Ele tinha livrinhos de sonhos em que ele pintava, que ele escrevia, que ele desenhava, e esses 6 pequenos livrinhos foram as geratrizes, as sementes, para que durante 16 anos ele produzisse o Livro Vermelho, que constituiu essa metodologia, essa construção teórica do modelo da psicologia analítica, que tanta utilidade tem para nós, né, terapeutas desse âmbito das terapias expressivas. Ali está Dalí, né, que também não se preocupava nem um pouco que as pessoas pensassem no que ele estava produzindo. E aí, assim, existem sempre respostas que revelam que eu sou uma pessoa única, com exigências únicas na vida. Uma pessoa sempre provisória, passível de ser corrigida. E a nossa produção de imagens nos ajuda a entender um pouco as vias e as trilhas dessas correções. E para terminar, eu queria deixar isso aqui para a gente pensar juntos, né? A criatividade e o imaginário, que são elementos que podem estabelecer essa ponte entre doença e cura. Na realidade, a matéria-prima disso é a corrente do grande tal, que flui através de nós misteriosamente, sem começo nem fim. Podemos mergulhar nela, podemos nos descobrir involuntariamente abertos ou fechados para ela, mas ela está sempre lá. A nossa experiência começou há um tempo atrás também. Denise trouxe uma sincronicidade aqui no seu estagiário de cinema, eu faço a máquina fotográfica. Foi uma experiência que eu tive empírica, aconteceu alguns anos atrás. Um cliente nosso, um frequentador, doutora Anise, não admitia que a gente chamasse de paciente. Ela dizia, paciente é aquele que está tomando quimioterapia ali, ele é paciente, ele tem que se submeter. Mas o doente psiquiátrico não pode ser um paciente. Então ela sempre, ou era hóspede, quando eram os antigos clientes dela, né, que moravam dentro do hospital, e sempre para clientes, e assim que a gente acostuma achar. Esse meu querido cliente, que eu acompanho há muito tempo, Denise também já me ajudou, já atendeu ele em homeopatia, é uma pessoa extraordinária, mas difícil, muitos que vocês conhecem aqui. Ele, um dia, teve uma crise fortíssima
tirou a roupa e ficou nu lá atrás do museu, e eu falei, o que eu ia fazer com esse menino? Eu não conseguia nenhum argumento que convencesse ele de vestir roupa. Mas como é que eu vou fazer agora, numa sexta-feira, como é que eu vou deixar esse meu cliente nessa situação aqui, e como é que eu vou convencer ele de vestir roupa? Eu posso ir embora, né? Agoniada com aquilo, tive uma intuição, fui lá, peguei a câmera digital, minha câmerazinha, modesta que eu tinha, e fui lá e fotografei lá ele, os seus balangandãs. Na mesma hora, ele olhou para mim e falou, vestiu roupa, imediatamente. E a partir daí, eu comecei então a utilizar essa ferramenta, que era a máquina fotográfica e a filmadora. E tive a maior surpresa da minha vida, que foi uma recompensa enorme, que quando você mostra imediatamente, o sujeito está em crise, você vai e filma, mostra imediatamente para ele, põe no computador, olha aqui, ele sai da crise, literalmente, você dá um feedback imediato, não tem palavra, né? As minhas queridas já falaram muito, então eu disse que eu não vou falar sobre esse embasamento que vocês deram, maravilhoso. Então, a partir daí, essa experiência se tornou uma experiência eficiente, eficaz, terapêutica, e é divertida ao mesmo tempo, e a gente fica aprendendo, está aprendendo. Alguns colaboradores, pesquisadores me ajudam, e a gente vai tentando fazer isso, registrando, e eles adoram. Eu tenho um cliente que até varre lá no hospital, já no projeto de geração de renda, ele chega e fala, doutora, hoje podemos então filmar? Aí eu vou filmar e falo assim, bom, meu nome é fulano, e eu estou dando esse depoimento para a colaboração com a pesquisa do museu. É uma delícia essa experiência, a gente está aprendendo e está se enriquecendo com isso e dando também voz, né, para essas pessoas, dando uma atenção específica, né? É um setting terapêutico bastante diferente e demanda também uma certa empatia, né? Porque o sujeito, você ali é um terceiro olho, né? Que está atrás da câmera, mas está se relacionando. Então, o que eu fiz? Selecionei algumas coisas, frases, imagens que a gente filmou e fica naquela bonita. O que eu vou mostrar para esse público maravilhoso que tem tantas aulas maravilhosas, né? Mas quando chegou dia 26 agora de novembro, esse meu cliente, o Enio, apareceu depois de um tempo ausente, ele teve muito doente, ele teve problemas clínicos, teve uma úlcera, muito sofrimento, tivemos o Miguel Porto várias vezes acompanhando, ele emagreceu muito, teve muito doente. E se afastou, a gente ia na casa dele, visitá-lo, acompanhava para o hospital, mas ele se afastou um pouco do hospital. E nesse dia ele chegou muito bem composto, depois, sabe, um processo muito bonito de uma recuperação física, bem vestido, todo bem arrumado, que ele já tinha feito isso outras vezes, chegar terno, gravar, hoje nós vamos filmar. E eu vou dirigir a senhora. Dirige, sabe, assim, vai ser isso que eu quero mostrar. E eu disse, pô, vamos lá. E aí nesse dia ele chegou e eu convenci ele de fazer esse filme, filmá-lo, e ele topou. E eu, gente, fiquei tão empolgada com esse filme que eu resolvi fazer um recorte e trazer para vocês, porque eu achei de uma sabedoria, tudo que a Ângela disse, tudo que a Marilena disse, vocês vão identificar na fala dele. Então, eu também me mostro, porque de uma certa maneira eu me exponho, porque eu não sou da área de cinema, não sou filmadora, não sou técnica, então vocês vão ver várias falhas, né, técnicas, e também tivemos outras probleminhas, né, na coisa da edição. Foram mais de 2 horas desse encontro. Aconteceu assim, nós no museu, seguindo a orientação da doutora Denise, a gente organiza as obras por séries.
técnico, quem já foi ao museu, já conheceu, já viu que a gente está tentando organizar cada vez mais. A gente separa por pastas, por ano, né? E organiza as obras, enfim, por ano. Então eu pedi ao nosso auditório, você pode me arrumar uma pasta de obras do Enio? E escolher uma pasta de obras. E aí então nós fomos vendo, essa pasta tinha obras dele desde 2011 até 2008. E essa filmagem foi então num cantinho lá da sala de pesquisa, da sala de coluna, ele mostrando as obras e falando a respeito. Como eu já tenho essa ligação com ele há muitos anos, a coisa fluiu muito à vontade, ele flui muito. Então, como eu falei, a doutora Nise é a nossa mestra, é ela que a gente obedece e ouve até hoje, né? Então, esse livro, ele veio muito puxando de orelha dela, porque ela não era só boazinha, não, ela também era uma pessoa bastante séria naquilo que ela queria. Essa página é a primeira página do livro dela, Imagens do Consciente, do capítulo sobre o ateliê de pintura, né? E ela contando então como ela começou a experiência do ateliê de pintura. Então é uma frase que para mim é muito significativa, né? Como ela dizia, era surpreendente verificar a existência de uma função configuradora de imagens, sobrevivendo mesmo quando a personalidade estava desagregada. É bom lembrar que a doutora Alice, quando ela começou a experiência dela lá no museu, lá no Hospital Psiquiátrico Pedro II, em 46, o público-alvo dela, os clientes dela, eram pessoas internadas há muitos anos no hospital, como Emílio, Fernando Diniz, Rafael, os grandes que todos aqui já ouviram falar. Eles estavam internados, Emílio há 23 anos, Isaac há 17, Rafael não sei quantos, enfim. Eram pessoas que estavam há muitos anos alienadas da sociedade, presas, trancafiadas naquele maledeiro do hospital. Então, apesar de nunca haverem pintado antes da doença, muitos dos frequentadores do ateliê, todos os prêmios, manifestavam intensa exaltação da criatividade imaginária e resultava na produção de pinturas em número incrivelmente abundante, no contraste com a atividade reduzida de seus autores fora do ateliê, quando não tinham mais nas mãos os pincéis. Basta dizer que Fernando Diniz fez 28 mil trabalhos. Carlos Português nos deixou 21 mil trabalhos, entre obras de tela e papel, isso. Então, seguindo Nise, o que acontecia? Nas palavras de Fernando Diniz, estaria possivelmente a resposta. Mudei para o mundo das imagens. Mudou a alma para outra coisa. As imagens tomam a alma da pessoa. Se as imagens tomam a alma da pessoa, entende-se a necessidade de destacá-las tanto quanto possível como moldão invasor. Pintar seria agir. Adoro isso. Pintar seria agir. Seria um método adequado para a defesa contra a inundação pelos conteúdos do inconsciente. Então, gente, o que eu trouxe para vocês nessa entrevista, essa filmagem modesta, os especialistas que me perdoem pela minha pouca técnica e assim, eu queria que vocês observassem o seguinte: a primeira imagem, a primeira filmagem que a gente vai mostrar é uma filmagem que Júlia fez em 2011, no comecinho de 2011, e é um trabalho do Enio dos anos 90. Então eu queria que vocês observassem bem essa primeira imagem. Júlia fez vários filmezinhos com o Enio, mas eu peguei só essa imagem, que eu acho muito significativa, para vocês verem a evolução dele ao longo desses anos. Como ele, daquele primeiro trabalho que Júlia filmou, aquela tela, até os últimos, a diferença
espetacular, como ele diz, magnífica, que ele fala que o trabalho dele é magnífico, e que a gente pode observar pela possibilidade que ele teve, né, de se dedicar ao trabalho dele. Eu, como estava, eu chegava vendo o problema mental, você parece que virou praticamente um bicho, né? Mas quando você dá confiança para ele, é o momento que a gente não consegue erguer a mão para fazer as coisas. Mas eu sou esforçado, eu estava numa situação que eu pensava que eu não ia acordar vivo, sabe? Por causa do meu problema ser tão grave. Aconteceu de eu fazer uma obra dessa. Eu achei que ficou meio monstro assim, né? Porque eu estava recebendo com a cabeçada toda partida, e eu parecia que eu estava comendo até lixo, e que eu falei, mas eu não posso desistir. E aí o compromisso está aí, pronto. Vamos. Uma filmagem muito normal e natural. Fazer Quando você quiser algum detalhe, a gente... fazer um trabalho como esse é como se você tivesse acertado na loteria várias vezes. Se em 2 horas você consegue inventar um trabalho como esse, é um momento rico que você descobriu naquela hora aqui. É verdade. Eu estou Depois observando. do trabalho está pronto, certo? Eu estou observando. Esse aí é cheio de detalhes, né? Tem... Mas vamos parar um pouco para Podemos parar, eu posso aproximar. raciocinar ele, né? Bom, vamos começar da cabeça. E uma coisa. Então, vocês têm uma árvore na cabeça. É? Legal. Explica aí, porque você sempre traz essas coisas na cabeça, né? Isso tem significado. Cálice. Um cálice. E os seres humanos, as bolinhas da champanhe, os seres humanos, a ideia, comunicação. Olha que quadro lindo que é esse. Então, um momento que está esforçando ali no desenho para descobrir técnicas e localização de cores. E 2 horas, é um trabalho, 3 horas, é como se ganhasse um prêmio de... Acabei satisfeito, ganhou um prêmio com seu esforço de produção, de mágica. Os desenhos também ajudam a fazer um abate no seu estado de nervo, sabe? Uma descarrega. É. Então, O exercício você... tem até uma coisa aqui, uma flecha, uma flecha, né? Certo. Estava em guerra nesse dia. Guerra de comportamento do ambiente. Essa tá bem sinistrinha, né? Aí Só o desenhar fator já... psicológico vem trazer também as alterações do seu nervosismo. Aí imaginamos assim. Isso aí também, né? Tá bem... Como eu procuro inventar tudo que não existe, sempre aparecem coisas assim que realmente não significa tanto, né? Mas você vai chegar aqui e vai perceber que significa. Aqui eu fiz uma mão assim, levantando um clima de comunicação com a Lua. É você tentar forçar que a sua mão e a parte radioativa do ar, da natureza, clorofila das árvores, do vento, da respiração das pedras, de tudo, e que venha trazer que a sua mão vai clarear para continuar o meu trabalho de desenhista. Certo? Que
artista, desenhista, se eu estivesse fazendo roupas, seria completamente um mundo que ia evoluir no meio das roupas. Como eu só desenho, não tive essa oportunidade toda de ter um lar onde viesse eu comprar umas máquinas para inventar roupas, eu parei numa de não sair perdendo, continuei os meus trabalhos de desenho. E a característica de coisas seria um mundo bem diferente. Eu não uso um brinco na orelha, também não uso uma tatuagem. Eu acho completamente equívoco o negócio dele. Essa base está assim. Mas a evolução, sim, de botar uma bela roupa, também podia ser causado, como eu também sou um grande artista culinário. Eu descobri várias coisas, tem uns detalhes, eu posso explicar o porquê, que eu acho que existem coisas que em 2 milhões de anos você nunca vai descobrir. Porque eu sei do que se passa, mas existem coisas tão simples que 2 milhões de anos talvez ele não vai descobrir a culinária que pertence à minha categoria. Aqui é uma antena onde saem os raios e relâmpagos, e o brinco eu passei momentos que eu viajava pelas estradas que os relâmpagos, eu parei embaixo do ponto de ônibus, de estrada assim, onde não tem casa, não tem nada, que o relâmpago batia em cima do ponto de ônibus da marquise e que chegava a queimar meu corpo todo, numa época que eu estava viajando pelas estradas, no momento que estava chovendo. E aqui está os emblemas de furado, que dá para me enxergar, porque eu ficava vendo que eu estava passeando por dentro das pedras, e que eu observava todos os momentos onde havia ouro, esmeraldas. Quando chovia, meus cabelos ficavam aparecendo vários vidrinhos coloridos, porque eu estava passeando lá dentro das diamantes, viajando pela estrada. Isso 3 horas da madrugada, certo? E aquela chuvinha caindo no meu cabelo. Isso, imagina que você está vendo aqui, eu nunca vi um ser humano amarelo e branco. Mas imagina que o mundo se acabar e nascer outro, que essa característica pode evoluir dessa forma, ou que esse não se acabe, mas as formas que a gente não enxerga, existe por aí coisas tipo dessa cor, com esses trajetos de natureza, assim, sabe? Como é que é? E vem ao debate esquizofrênico de comunicação. É como você imaginasse que cada grito que der, você espantasse os encostos, sabe? Então, e que você estivesse incomodando a uma pessoa com um equilíbrio social bem elevado e que venha trazer que eles na saída que mantenha o comportamento para não voltar. Isso parece mesmo um quadro de esquizofrenia, né? É. São várias cabeças, né? É. Um corpo só, dá uma sensação. É as coisas que incomodam, né? E eu, às vezes eu encosto com o grande, querendo casar com você, falo, não, eu sou casado. E quando bate o perigo assim pra cima, dá uma demonstração que você não é um cara que dá mole com a sua cabeça. Tá sozinho. Sabe? Que você está vendo que você não está completamente sozinho, que você tem você. Esse aí é o meu chapéu. Isso aqui é maravilhoso, uma técnica. Uma técnica. Pra essa coisa sair desse jeito, é só uma técnica. Certo? A criação, eu sou um artista que eu tenho, no ambiente eu tenho 1 milhão de técnicas que vem a trazer uma riqueza muito forte dentro dos meus trabalhos. Então, eu achei muito magnífico
entender que pode criar o fim do mundo, sabe? É. Então, aqui já é o ar que respiramos. Agora, posso falar isso aí, você já estava mais perturbado? Quando está complicada a minha ideia, que alguém está me perturbando, eu falo, eu estou respirando ar, que não está tão puro, porque alguém quer me prejudicar meus caminhos. Aí o desenho mostra. Se mandar uma boa notícia para o mundo, certo? E aí o desenho mostra. O desenho mostra Mostra quando você está com a cabeça mais perturbada. que aí o ambiente, que eu derrota o artista. Agora, olha só. Alguém fala tanto que tem que me prejudicar. Eu vou fazer o inferno. Eu vou fazer o inferno. Esse é o inferno. Aí eu falei, Meu Deus. quase que o homem dentro pode sair pobre dentro do inferno, né? Ah, mas decidindo. Aí é isso que aconteceu. Decidindo, então você está me quebrado. O homem não pode ficar pobre no inferno. Esse foi do inferno. Eu vi até defunto, olha lá. Até defunto aparece no caixão. Mas esse é defunto no caixão. Ele é besta assim, ó. Mas eu boto ele de terça. O defunto que vive de pé. A benefício das pirâmides é os defuntos de pé. Aquelas coisas assim. Né? 84 com 85.
dentro do vulcão é como se fosse 1 milhão de gravetos de ouro para da minha cabeça. Cara, 1 milhão de gravetos de ouro, complexo. chamas, meus vulcões, sabe como é que é? Mas era um delírio. Não era um delírio. Não, era o quê? Não é um delírio e não é um delírio até hoje. Ah, é uma sensação real. É uma sensação real. Puxa, É um barulho real. um barulho É real. um barulho. Eu pedi um enfermeiro, bota esse negócio de escutar no coração assim, para ver o coração, o pulmão, bota aqui na minha cabeça, para você ver o que está acontecendo aqui dentro, o barulho vulcânico, os barulhos, Só você. movimentação assim, vulcânica, Puxa, bem forte. Doutora, se eu não me levanto e dou um grito na cabeça para afastar essa linha onde eu me liguei, eu tinha pegado fogo dentro de casa e virado carvão. Virado cinza. ainda Eu tinha bem. virado cinza. Lá no ambiente onde eu nasci, existe uma fênix vermelha, Ah, é? pequena assim, sabe? Aí eu percebo que Essa o meu eu mundo adoro. veio de umas coisas bem bonitas. Ah, você é uma fênix que nasceu das cinzas. Também fez, mas é muito parecida comigo. É. Então aqui aparece no esforço explosivo, causando altos momentos Isso de é inspiração. felicidade e contendo um trabalho muito rico, sabe? Observe nas Para a coleção. Essas obras todas que você fez são todas vivas na sua memória. São vivas, quer dizer, Vivas, né? são vivas. E é como se você tivesse botado o filho naquele momento aqui, sabe? Vivas na sua Sabe, mente, né? Na sua Porque são coisas infinitas já passou no momento de catalogar como coisas infinitas. Voltou de novo as crises e é assim que eu não vou perder lugar nenhum mais uma vez. Aparece defuntos, pessoas enterradas há milhões de anos já. Isso é crise, né? As minhas crises que levantaram dos antepassados. Aparece. Isso tudo é real, Até- real na cabeça? Real. Então, aparece que do nada, uma cabeça dentro do fogo, É. explicando como vive uma vida triste. Bom, Certo? ainda bem que não é só E crise. eu começo a brigar, de repente esse cara é muito pobre, que eu carrego a minha riqueza. Eu tenho 23 anos de psiquiatria. Eu não vou falar que eu estou bem, vou falar que eu me esforço para manter o meu ambiente em dia. E que ninguém pode chegar e ficar ao contrário do esforço tão forte, sabe? Sem remédio, sem nada. Isso há pouco tempo, tem 4 meses que eu não tomo remédio, mas o meu esforço psicológico é melhor do que uma injeção. Bom, eu trabalho num lugar onde a gente, em geral, faz artistas. E já se falou muito hoje aqui do que é artista, né? E o artista, em geral, como pensam os alunos de cinema, que são e que serão artistas, tem uma vida própria, vivem no universo da musa, sentados à musa baixa, e eles fazem coisas, e às vezes eles se vão acostumando a ficar com a musa e esquecem todo mundo real que tem ao lado, que precisa da intervenção dos artistas, né? Cada vez mais precisa da intervenção dos artistas, principalmente em termos das imagens, porque, como já foi dito aqui também, e foi ótimo que todo mundo preparou um caminho, eu vou ser bem breve nesse que eu estou preparando, só para o caminho já estar preparado, né? Nós estamos assoberbados de imagens, nós estamos cheios de imagens, cada vez mais, estamos recebendo imagens e cada vez mais estamos perdendo a capacidade de criticar as imagens que a gente recebe.
O trabalho que a gente tenta fazer é um pouco, primeiro, botar um aluno em contato com outras realidades da universidade, para que ele entenda que tem uma outra pessoa do outro lado, e que não necessariamente vai compartilhar esse discurso genérico, generalizante das imagens que a gente tem. E que o mais interessante, hoje em dia isso está muito mais fácil, quando você consegue se aproximar das pessoas e compartilhar com elas as imagens. Compartilhar de uma maneira que faça essas pessoas tão produtoras quanto você. E essa é a minha questão. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha muito no universo da ficção na universidade e no universo do documentário. E a gente não trabalha de uma maneira, no curso de cinema, pelo menos, ou na nossa área, não trabalha em intervenção social. E essa é a distinção que eu procuro fazer para, em algum momento das minhas aulas, botar os alunos pensando nisso. E claro que um dos parceiros, os parceiros que a gente tem, fundamentais, são as pessoas que trabalham na área de saúde. Outra coisa interessante a pensar é que é através dos trabalhos de extensão que eu tomei contato com todos os trabalhos que a gente fez. Até porque a extensão também está mudando um pouco de sentido, e antigamente era o pessoal de comunicação do lado, o pessoal de saúde do outro, e agora a gente está junto. Eu, esse ano, por exemplo, descobri um projeto incrível na apresentação da extensão, falei, vamos fazer juntos e tal. O que a gente propõe fazer? Fazer que os alunos pensem em programas, em comerciais, em algum trabalho que seja apresentando para um outro um trabalho da universidade. Então nós vamos fazer na televisão, nós vamos fazer no circuito interno, nós vamos fazer para passar na comunidade, nós vamos fazer alguma coisa para passar em algum lugar, para que esse aluno tenha essa experiência de conviver com outras possibilidades de plateia, por exemplo, e outras possibilidades de compreensão que não seja aquela que ele está acostumado no circuito confortável dele. Das salas de exibição para estudantes bem informados, nos festivais e nas salas dos centros culturais que exibem os filmes cabeça do mundo. Nada contra, quero deixar bem claro. Mas, na verdade, existe um outro universo ainda a ser explorado que está precisando urgentemente, como as pessoas falam, maravilha, o Felipe está aqui, o fotógrafo. Quantos Filipes a gente precisaria ter para atender a todo mundo que precisa de um fotógrafo? Né? E quantos fotógrafos estão se formando na universidade sem saber que tem um universo de trabalho para eles, que pode ser, inclusive, uma vertente profissional tão intensa quanto fazer um filme para passar em Cannes e andar no tapete vermelho. É o desejo que todo mundo quer. Isto posto, eu vou ser breve para dizer aqui o que a gente já fez nessa área, só para vocês terem uma ideia, e quais algumas questões que aparecem para a gente. Porque se você fizer uma campanha pedindo no Ministério da Saúde sobre alguma coisa, por exemplo, uso da camisinha, você faz isso, é uma campanha milionária, e você se pergunta qual o resultado disso. Eu não tenho a resposta, porque eu nunca me preocupei com isso, mas deve ser uma coisa talvez não proporcional ao investimento, porque é uma coisa genérica, generalizada, e você nem sempre se reconhece aí. Já foi falado mais de uma vez aqui hoje, essa ideia de quanto mais a gente quer se ver reconhecido, a gente quer se ver identificado, a gente quer se ver sujeito na imagem. Né? E hoje qualquer celular faz isso, qualquer computador edita, mesmo que depois alguém diga, tecnicamente é perfeito, quem é tecnologia boa, paga, vai no Cinemark e vê um filme americano, daquele só tecnologia, se isso te satisfaz, tá bom. A gente está buscando outra coisa nas imagens. Né? A gente está buscando uma verdade que, enfim, está em vários lugares. A gente está buscando no trabalho da gente. Então, isso leva a gente a pensar em estabelecer mais vínculos com esses projetos da universidade, que são projetos que vão certamente dar uma contribuição para o aluno, que vão lhe dar um senso de realidade premente, né? E ao mesmo tempo vão dar para a área um conhecimento mais interessante, talvez, né? Mais intenso, mais profissional, para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. O que a gente tem como trabalho? O primeiro grande trabalho que a gente desenvolveu foi um programa chamado Roda da Saúde, que era com a secretaria, uma casa de saúde de Sobral, no Ceará. E a gente tinha que fazer uns vídeos para as pessoas que estavam na sala de espera para ser atendidas. Eu falei, meu Deus do céu, o que uma pessoa numa sala de espera do Ceará está esperando que a gente diga para ela? O que a gente pode dizer para essa pessoa? Com que recurso? Né?
O que eu posso falar para uma pessoa que provavelmente não tem água em casa? O que eu posso ensinar a noção de higiene para ela? Né? Então, são uma série de questões que você se coloca na hora de elaborar qualquer coisa, para que você pense na sua plateia. E esse, que aparentemente é uma coisa simples, não é. Essa é a questão. Por que estamos todos nós aqui, sorridentes e felizes com tudo que a gente viu? Porque nós somos uma das plateias ideais para essa conversa. Né? A gente pode acompanhar tudo aqui, a gente sabe do que as pessoas estão falando, então isso é feito de uma maneira que nos convence. Nem sempre é assim com tudo que a gente lida com saúde. Fazer um vídeo, por exemplo, sobre terapia expressiva, para botar na televisão universitária, é ótimo, vamos estourar esse campo. Mas para quem que a televisão universitária está falando? Quão mais próximo a gente pode chegar das pessoas? Perto de quem a gente quer chegar? São uma série de questões que estão envolvidas em qualquer trabalho que a gente faça. Né? E que são questões que não têm nenhuma simplicidade. Pelo contrário, são cada vez mais complexas. Os grupos estão sendo cada vez mais setorizados, os interesses cada vez mais diferenciados, as possibilidades de atuação das pessoas cada vez mais diferentes. Então a gente tem que conciliar tudo isso na hora de pensar alguma coisa para fazer. Bom, o primeiro foi a Roda da Saúde. Foi um sucesso. As pessoas gostaram, era uma coisa que a gente tentava entrar no universo popular, do imaginário popular. Isso é outra maluquice para a gente da universidade ficar imaginando o que é o universo popular do Ceará, do interior de Sobral, mas demos conta, bonitinho, funcionou. Depois a gente fez um projeto nosso aqui da UF, que foi o Cidadania por Imagens, que era uma ideia de pensar vídeos para levar para vídeo ainda. Levar isso para as comunidades. E aí fizemos uma coisa que virou histórica, que foi o primeiro vídeo sobre a dengue, que a gente fez. E ele chamava Telejornal em Foco. E era uma coisa absolutamente maluca, vocês não acreditariam. A gente tinha o apoio do NUTES, do Grupo de Tecnologia Educacional da UFRJ, nos emprestou as câmeras, não sei o quê. A gente fez, foi maravilhoso, foi incrível. Tinha até um videoclipe com a mosquita dançando. Chamamos uma mulher que dançava, ficava as pessoas, tinha várias histórias. Nós falamos, vamos trabalhar com a redundância de informação, como o telejornal, tinha uma mulher que apresentava, aí tinha uma história de terror, uma história de não sei o quê, todas falando a mesma informação. Né? A gente repetiu duas informações, e no fim tinha uma mosquita maravilhosa dançando e tal. Foi um sucesso absoluto. Inclusive pegamos uma das primeiras imagens utilizadas no Brasil de um filme americano, de científico americano, que tinha imagem do mosquito e da larva, e a gente usou isso no trechinho como detetive, ver as coisas. Bom, e aí a gente falou, agora, sucesso absoluto, vamos passar. E aí não tinha como passar, porque era para frente para o posto de saúde. A gente tinha que pegar uma televisão, a gente tinha que pegar o vídeo, subir no posto de saúde e ficar passando. Falou, não conseguimos fazer isso. A gente não consegue fazer essa produção. Né? Mas aí conseguimos passar por NUTES, e depois passou para Fiocruz, e o vídeo circulou bastante, mas a gente viu que a gente não detinha todo o processo. E seria fundamental você saber, na ponta, quem está assistindo, o que a pessoa está achando do que você está falando. Por quê? Para a gente não ser autoritário no que a gente está falando. Né? Para a gente não ter uma voz distante da realidade das pessoas. Só tem complicação, o que aparente é muito simples. Juntar duas imagens pode não significar nada. Né? E essa é a nossa preocupação enquanto estudantes, enquanto acadêmicos, fazer com que as coisas signifiquem. Qualquer que seja a significação que elas tenham. E aí a gente passou para o segundo, depois acabamos fazendo Mário de Andrade, fizemos, enfim. E depois a gente fez um sobre a água. E aí também estudamos um tempo a água, se vacilar, para os problemas da água, né? Dizemos, chamou, tudo a gente faz como profissional, né? Consultoria de profissional. E aí eu tive que viajar e deixei edição com os meninos, e eu tinha, essa é uma anedota, eu tinha um plano favorito, né? Que era um cara subindo um morro, uma lata d'água, e a câmera encostava nele assim por trás, ele subia o morro, e a gente acompanhando aquilo, era um plano absolutamente aflitivo, porque subia, quando chegava lá, virava na cara do cara, o cara era água pura, ele estava suando. Né? Eu achei isso o máximo, isso vai dar, não era assim. Esforço, água. E o cara foi no Campo São Bento, o aluno foi e filmou o chafariz do Campo São Bento, em tempo real, subindo a água, primeiro jato, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí fizemos aquilo e falamos, agora a gente tem que achar o público, vamos passar nas escolas. Aí combinamos os circuitos de escolas e passamos a levar o vídeo para passar. A gente tinha um questionário. Aí falava assim, qual o plano que você mais gostou? O chafariz. Aí quando eu comecei a receber aquilo, eu falei, não, primeiro aluno não sabe falar chafariz, alguém editou isso. Segundo, o chafariz, a coisa mais boa, parece a introdução de filme da Atlântida, né?
Aí passa em outra turma, hoje chafariz. Aí eu comecei a ficar preocupado, porque a gente está investindo na imagem do suor, do cansaço, e as pessoas querem ver a água distribuída para todo mundo, como espetáculo, como espetáculo. E isso, a gente demorou para cair a ficha, que era uma coisa boba. Claro, as pessoas querem o excesso, todo mundo quer luxo, né? Todo mundo quer água para todo mundo, quer ficar vendo a água tudo bem, subindo tudo bem, mas... E aí, essas coisas fazem a gente pensar no que você pensa que está fazendo e no que o outro está lendo. Claro que essas leituras serão múltiplas e provavelmente infinitas, mas você pode reduzir o seu campo de atuação. Essa foi uma experiência nossa. Depois a gente fez o que deu certo, que era Catacaca, um projeto da veterinária, cada vez mais necessário em Niterói, catar crocodilo de cachorro na rua, já toda a campanha em cima disso. Depois a gente trabalhou com o negócio de fazer game para surdos, mudos, que foi uma coisa bastante interessante. Eu estou falando tudo isso para dizer a variedade de assuntos que a gente trabalha e a possibilidade de formas que a gente tem para tentar trabalhar alguma questão que tenha a ver com uma intervenção social. Entendeu? A gente deixa Cannes, o cinema Odeon, para depois vamos pensar nisso na primeira fase. E aí depois a gente fez a terapia expressiva e depois agora a gente está trabalhando com corrente sanguínea. Ou seja, sempre que é possível, a gente traz o tema da universidade para dentro do cinema, os artistas, as pessoas preparadas, bem informadas sobre arte, sobre estética, sobre linguagem, e fala agora, pense nesta outra pessoa que pode usar isso. Bom, o que eu quero dizer em tudo isso? Primeiro, é que se falou que hoje da palavra contaminação. Eu acho que isso contamina. Acho que isso contamina os alunos. Isso contamina as pessoas porque você vê que tem lugares onde o seu trabalho, antes de ser artístico, ele é uma relação humana. Ele é uma relação com as pessoas. Ele é uma relação de comunicação. Comungar, né? Botar você e alguém. E que quando a gente fica pensando nesses grandes universos da comunicação, a gente esquece que hoje está se gestando uma comunicação mais solidária, mais particular, mais de grupo, que ela tem uma importância fundamental. Não é agora que está acontecendo isso, sempre aconteceu na história. Mas a gente está um pouco cansado desse grande mundo ideal que a televisão nos vende, ou enfim, que os grandes discursos nos vendem, e estamos vendo que tem outra solidariedade possível, outra relação possível com as pessoas. E segundo, eu acho que é para implicar. Implicar no sentido não só de implicar com as pessoas, mas de implicar as pessoas. Implicar as pessoas no mundo que precisa da gente, né? Que cada vez mais está um mundo tecnológico, cheio de capacidade de expressão e que a gente pode fazer com que os outros se expressem também e com que os outros tenham, enfim, como também já foi dito, a sua voz ouvida. Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente. Depois, só para reafirmar aqui, isso faz parte, acho que, de um projeto de responsabilidade social da universidade, que todos nós partilhamos. Eu fico muito feliz de ver a quantidade de voluntários, a quantidade de canarinhos que a gente tem. É uma coisa muito importante isso. Não só por uma questão, mas por uma questão de presença sua como cidadão no mundo. Eu acho que isso é fundamental. Né? E também dizer que na universidade essas coisas são movidas a duas coisas. Né? Duas forças que movem esse trabalho. Tesão e trabalho. Né? E acho que aqui está todo mundo envolvido, todo mundo sabe o que é isso. E espero que o projeto continue.